Uma dica bem legal que estou trazendo para vocês é que na descrição da maioria dos vídeos estou deixando um link de vendas de produtos que ajudam bastante no dia a dia das artesãs e artesãos do crochê. Super recomendo! Dá uma clicadinha lá para conferir, é só seguir esse passo a passo que está aparecendo aí na tela. Antes da gente dar início à nossa primeira carreira, vamos fazer a medição da circunferência do busto da forma como está aparecendo aí na tela. Como nosso projeto é sob medida, utilizem as suas próprias medidas do busto. Depois que encontrarem a medida total da circunferência do busto, dividam essa medida por 2. Uma das partes vai ficar para frente e a outra para as costas. Vamos fazer a seguir a primeira carreira, que corresponde a essa medida da parte da frente que vocês acabaram de encontrar. Vamos começar fazendo o nozinho inicial. Eu faço dessa forma que vou mostrar. Vocês podem fazer da forma como acharem melhor, tá bom? Então, a linha está posicionada dessa forma. Insiro a agulha nessa laçada. Faço um giro no sentido anti-horário. Laço lá atrás, trago a linha para frente e meu nozinho já está formado. Para o próximo passo, vamos fazer correntinhas, sendo que em múltiplos de 8 correntinhas, ou seja, 8 mais 8 mais 8. Essa laçada que temos na agulha, que foi do nozinho inicial, a gente já conta como a número 1 dentro das 8 correntes que precisamos fazer. Então, tenho a número 1, vou agora fazer a número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tenho aqui o primeiro grupinho de 8 correntes. Eu vou fazer mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tenho aqui 2 vezes 8, múltiplos de 8. Agora, eu vou seguindo, fazendo minhas correntes em múltiplos de 8 e a gente se encontra. Fiz uma quantidade de correntes indicada para minha medida da parte da frente, sendo múltiplos de 8. E para facilitar a contagem, não ter perigo de me perder no meio do caminho, utilizei marcadores de pontos que ajudam bastante no meu trabalho e otimizam bastante tempo. Eu separei da seguinte forma: 16 correntes, mais 16 correntes, mais 16, 16 e assim por diante, até chegar na minha medida, que é por volta de 48 centímetros, tendo em vista que a minha circunferência total de busto é de 96 centímetros. Sigam as suas próprias medidas da parte da frente, tá, gente? Quem tiver interesse em comprar marcadores de pontos, que como eu falei, nos ajuda bastante no nosso trabalho, eu estou deixando um link de compra na descrição desse vídeo. O preço do estojo com 80 marcadores está incrível, vocês não vão acreditar quando virem. E de certa forma, pessoal, é um tipo de acessório essencial para quem gosta de fazer peças em crochê. Eu super indico. Depois que a gente finaliza a última correntinha dos múltiplos de 8, que são equivalentes à nossa medida da parte da frente, vamos fazer mais 2 correntes. Eu vou mostrar como a gente vai fazer quando virar, para a gente dar início agora à segunda carreira. Antes da gente dar início à segunda carreira, eu quero mostrar para vocês um detalhe nessa parte da frente que eu já fiz, que vocês vão ver o passo a passo desde a primeira carreirinha, que é o seguinte: quando finalizei as correntinhas da primeira carreira, a minha medida estava em 48 centímetros. Percebam que agora, nesse final da subida, eu estou com 45 centímetros. Isso quer dizer que, no decorrer da subida, a gente vai perdendo alguns centímetros. Então, quando vocês forem fazer a medição do busto com a fita métrica, não deixem muito rente não, muito apertadinho não, tá, pessoal? Naquela parte da primeira carreirinha, que são as correntinhas. No sentido vertical, chegando nessa parte que fica por baixo da axila, eu fiquei com 28 centímetros. Agora, vamos dar continuidade de onde paramos. Então, minha gente, tô aqui no final da carreirinha, onde tem uma corrente múltipla de 8 com o marcador azul. Então, agora eu vou dar uma giradinha por conta do manuseio. E depois dessa corrente que está marcada, que é múltipla de 8,
eu vou fazer 2 correntes. 1, 2. Em seguida, eu vou contar 4 correntes com a que está na agulha. Então, a da agulha número 1, tenho a número 2, a número 3 que está marcada e a número 4 que antecede a corrente que está marcada. Laço a linha, vou para essa número 4, considerando sempre, quando a gente for seguindo por essa carreirinha, essas laçadinhas que ficam por baixo, tá bom? Então, vou inserir a agulha nessa laçadinha de baixo e fazer um ponto alto alongado, que é da seguinte forma. Trago a linha para frente, tenho 3 laçadas. Pego a linha lá atrás, passo por uma, tenho 3 ainda. Pego mais uma vez, passo por 2, tenho 2. Pego pela última vez, passo pelas 2 últimas e fiz um ponto alto alongado. Mais uma vez, então, dentro da mesma correntinha da base, a gente insere a agulha, trazemos a linha, temos 3 laçadas. Laço lá atrás, passo por uma, tenho 3. Mais uma vez, passo por 2 agora, tenho 2. E finalizo nessas 2 últimas. Então, eu preciso de 5 pontos altos alongados juntos dentro dessa mesma correntinha da base. Então, eu fiz 2, vou fazer mais 3. Então, vou para a mesma correntinha, fazer o terceiro. O quarto. E o quinto e último ponto. Desculpem o balancinho, minha gatinha subiu aqui na mesa e fez esse balanço aí na câmera. Então, tenho 5, só conferindo, 5 pontos altos alongados, 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu faço uma corrente de intervalo, pulo 3 correntes da base, 1, 2, 3, na quarta laçadinha de baixo, insiro e faço um ponto baixo. Uma corrente de intervalo, laço, pulo 1, 2, 3, na quarta corrente, vou fazer outro lequinho igual ao que acabamos de fazer, com 5 pontos altos alongados. Então, segundo ponto, terceiro ponto, o quarto e o quinto ponto. Uma corrente de intervalo, como a gente fez, e vamos fazer esse ponto baixo que fizemos anteriormente também. Então, pulamos 1, 2, 3 na quarta corrente, um ponto baixo. Uma corrente, pulamos 1, 2, 3 na quarta, a gente vai fazer um novo lequinho. Então, ponto alto alongado e mais 4 pontos altos para completar 5. A repetição é essa, sigam assim até o finalzinho da carreira. Chegando no final da carreira, já fiz um ponto baixo, puxei uma corrente e tenho 2 correntes nesse final. Pulo essa penúltima e vou para essa última, que foi aquela laçadinha do início dessa primeira carreira. E faço um ponto baixo. Agora, vamos girar dessa forma. E vamos fazer um ponto baixo nesse ponto baixo que a gente acabou de fazer. Em seguida, uma corrente, laçamos e vamos para esse ponto baixo que a gente tem logo depois, para fazer um leque de 5 pontos altos alongados. Então, primeiro ponto alto alongado, o segundo. Eu vou fazendo aqui meus pontinhos e quando terminar o quinto, a gente continua, tá bom? Vou fazer 5 pontos altos alongados completos dentro desse ponto baixo. Então, tenho 5 pontos altos alongados, uma corrente de intervalo e eu vou para o centro desse leque seguinte.
Temos 5 pontos altos alongados, vamos para o terceiro, que é o ponto do meio. Então, primeiro, segundo, terceiro. Insiro a agulha, pegando 2 laçadas, e faço um ponto baixo. Em seguida, uma corrente, laço a linha, vou para o ponto baixo seguinte, fazer um leque de 5 pontos altos alongados. Segundo ponto. Quinto ponto, uma corrente de intervalo e vamos repetir o mesmo que fizemos anteriormente. Para o pontinho do meio do leque, fazer ponto baixo. Uma corrente, vamos para esse ponto baixo fazer mais um lequinho. E a repetição é essa, façam assim até o finalzinho. Estamos chegando no fim da carreira, então fiz um ponto baixo sobre o ponto central desse leque da base e puxei uma corrente. Tenho agora aquele ponto que está com o marcador, que foi do final da primeira carreirinha, que era múltiplo de 8, e logo a seguir tenho uma corrente. Então, depois que a gente puxa a correntinha aqui, logo depois de fazer o ponto baixo, a gente vai para essa correntinha que fica logo depois desse ponto que está marcado. Depois dessa correntinha, a gente já tem esse ponto do leque. E vamos fazer um ponto baixo nessa corrente. E depois virar. O próximo passo é fazer um ponto baixo dentro desse ponto baixo que acabamos de fazer. Uma corrente, laçamos a linha, vamos para esse ponto baixo seguinte, fazer um leque. Então, primeiro ponto alto alongado, segundo e o quinto. Em seguida, fazemos a corrente de intervalo e vamos para o ponto central desse leque da base seguinte, fazer um ponto baixo. Agora é só repetição, uma corrente, vamos para o ponto baixo seguinte, fazer outro leque de 5 pontos altos alongados. Vou fazer mais 4 pontos para completar o leque e seguir. Sigam aí. Terminando a carreira, já fiz o último ponto baixo sobre o leque da base, uma corrente de intervalo, e eu vou agora para essa correntinha que fica logo depois desse último ponto alto alongado desse leque da base. Então, tenho esse último ponto e junto dele a correntinha, e vou fazer um ponto baixo. Agora, vamos virar e em seguida fazer um ponto baixo dentro desse mesmo ponto baixo que a gente fez. Uma corrente, laçamos a linha e vamos para o ponto baixo seguinte fazer um leque com os 5 pontos altos alongados, como a gente vem fazendo em todas essas carreirinhas. É só repetição agora, gente. Então, quando vocês chegarem lá na outra extremidade da carreira, vocês vão fazer esse mesmo passo a passo que a gente acabou de fazer. No ponto central desse leque, a gente faz um ponto baixo, puxa a correntinha, vamos para essa corrente que fica logo depois desse último ponto alto alongado da base. Em seguida, é só repetição. O próximo passo é vocês fazerem a quantidade de carreirinhas desses leques, como a gente vem fazendo, até chegar na altura, como está aparecendo aí na tela, deixando, em média, essa quantidade de centímetros para chegar na linha da axila. Vocês podem fazer quantas carreirinhas quiserem, ficando no estilo cropped ou então blusa mesmo, na altura do quadril. Eu vou subir as minhas carreirinhas, seguindo o mesmo passo a passo que a gente vem fazendo, até chegar na quantidade adequada para o meu gosto. Em seguida, a gente se encontra para fazermos a subida do busto e automaticamente as aberturas das cavas. Estou no final dessa última carreirinha de subida do corpo da blusa e vou fazer arremate e cortar a linha. Vocês podem arrematar da maneira que acharem melhor. Eu faço dessa forma: puxo uma corrente, mais uma, corto a linha, e essa laçadinha eu puxo e vou juntando aqui esses
nozinhos com bem firmeza para ficar bem juntinho da base. Agora, vamos fazer o seguinte. Terminamos essa carreirinha desse lado, então a gente vai girar a blusa para que possamos subir essas carreiras extras a partir dessa carreira da base com o lado avesso virado para cima. Precisamos fazer agora divisórias das cavas, deixando a parte central, que será do busto. Deixei 6 centímetros para uma das cavas, e é uma abertura adequada para minha medida do busto, o que corresponde a 2,5 colunas nesse sentido vertical. Ou seja, tem uma coluna, uma segunda, e na terceira será a minha medida para subir essa parte central do busto. A mesma coisa será feita do outro lado, na outra cava, sendo as medidas de aberturas das cavas idênticas, com a mesma quantidade de centímetros. Para outros tamanhos, pequeno e grande, é interessante que vocês verifiquem qual é a medida adequada de abertura de cava que é interessante para cada um de vocês. Considerando que depois que a gente subir essa parte do bloco aqui que vai ficar no busto, o acabamento que vai pegar nessa abertura da cava será de uma carreirinha de pontos baixos. E a partir disso, vocês vão definir quantos centímetros querem deixar nessas cavas. Lembrando que desse lado, parte da frente, a gente deixa a quantidade de centímetros adequada para a nossa medida. E do outro lado também, na outra parte que a gente vai fazer das costas, temos que deixar a mesma quantidade de centímetros que a gente deixou na frente. Por exemplo, estou deixando aqui nessa cava e na outra 6 centímetros em cada uma. A parte das costas eu vou fazer idêntica a essa da frente. Também vou deixar 6 centímetros para cada cava. Outra informação importante é a seguinte. No momento de delimitar o espaço que vocês vão deixar nessa lateral para ficar como abertura da cava e marcar a coluna que vocês vão utilizar para começar a subir o bloco do busto, é necessário que vocês utilizem um ponto baixo que fica por cima de um lequinho que está abaixo dessa última carreira. No meu caso, como já expliquei lá do outro lado, eu vou deixar 2,5 colunas para ficar com a abertura da cava. Sendo assim, deixando uma coluna, 2 e a metade dessa terceira, eu vou dar início nesse ponto baixo que fica por cima desse lequinho que está aqui embaixo. É o que vocês devem fazer. Se vocês quiserem deixar um espaço maior, então, vão para esse ponto baixo seguinte. Caso vocês estejam fazendo tamanho pequeno, eu sugiro que vocês comecem igual como eu estou fazendo, deixando 2 colunas livres e a metade da terceira e começando nesse ponto baixo. Se por acaso, quando vocês terminarem de fazer o acabamento da cava, que nesse caso, nessa parte vai ter uma carreira de pontos baixos, a abertura da cava ficar muito grande, a gente pode fazer mais uma carreirinha de pontos baixos. A gente pode regular dessa forma, com uma carreirinha de pontos baixos, ou 2, ou quem sabe até 3, se for necessário. Então, temos a primeira coluna, a segunda e a terceira. Na terceira, eu vou inserir a agulha exatamente no centro desse leque, sendo que acima dele a gente tem um pontinho baixo. Então, inserimos a agulha para puxar a linha, para a gente poder prender essa linha nessa base. Eu prendo com 2 nozinhos, vocês podem prender da forma que acharem melhor. Então, já fiz um nó, eu vou fazer mais um. Depois de prender a linha, insiro a agulha no mesmo ponto onde fizemos os nozinhos, puxo a laçada, faço uma corrente e faço mais uma. Agora, vou para esse ponto central do leque seguinte, fazer um ponto baixo. Uma corrente, vamos para o ponto baixo, agora fazer o leque. E agora é repetição do que a gente vem fazendo no corpo da blusa. Vou fazer o lequinho aqui com 5 pontos altos alongados, até chegar nesse finalzinho da carreira, onde a gente vai deixar também 2,5 colunas sobrando. Nesse finalzinho a gente se encontra. Finalizando essa carreira, tenho no sentido da esquerda para a direita 3 colunas sobrando. A primeira da extremidade, essa segunda e essa terceira. Então, eu vou fazer o seguinte, fiz um leque nessa coluna que antecede essa terceira e já fiz uma correntinha de intervalo. E agora, eu vou fazer um ponto baixo nessa coluna que é
a terceira, no sentido da esquerda para a direita, para ficar igual ao que fizemos do outro lado. Então, fazemos um ponto baixo e vamos virar. E em seguida, a gente vai fazer dentro desse ponto um ponto baixo, como a gente sempre vem fazendo no decorrer da subida, uma corrente, e vamos para o ponto do meio desse leque seguinte, fazer um ponto baixo. Uma corrente, vamos para o ponto baixo, fazer o leque, e é repetição agora, da mesma forma como a gente vem fazendo os lequinhos, alternando com os pontos baixos. Então, vou fazer mais 2 pontos altos alongados, completando o leque, e seguir até essa outra parte, que é sobre o início da carreirinha da base. Estou chegando no final dessa segunda carreirinha extra que estamos subindo no decote. Já fiz um leque sobre esse ponto baixo que fica nessa quarta coluna, olhando da esquerda para a direita. Então, temos na extremidade a primeira coluna, a segunda, a terceira e a quarta, onde eu acabei de fazer o lequinho. Então, agora a gente vai fazer uma corrente e vamos para aquela terceira coluna que a gente iniciou a primeira carreirinha. Procuramos esse espacinho, um espacinho junto do nó que a gente fez, do nozinho inicial, e vamos fazer um ponto baixo. Agora, giramos e em seguida vamos fazer o ponto baixo dentro desse pontinho que fizemos. Uma corrente e vamos para o próximo leque, fazer no ponto central um ponto baixo. Uma corrente, laçamos e vamos começar aquela repetição dos lequinhos. Então, no ponto baixo, é só a gente fazer o primeiro lequinho. Vou fazer mais 4 pontos altos alongados e seguir até a outra ponta dessas carreirinhas extras. Estamos finalizando a terceira carreira de subida do busto. Então, já fiz um leque sobre esse último da base. E em seguida, a gente tem aquela terceira coluna contando da direita para a esquerda. Então, eu fiz também a correntinha de intervalo e vou para essa correntinha que fica logo depois desse ponto alto alongado do leque da base. Eu tenho essa corrente, vou fazer um ponto baixo, finalizando esta carreirinha. Quem está fazendo tamanhos pequeno e médio, eu sugiro que já parem essa subida de lequinhos nessa terceira carreira. A próxima carreira será com pontos diferentes e não mais com os leques. Quem está fazendo tamanho grande, a minha sugestão é que façam mais uma carreira de leques, totalizando 4 carreiras nessa subida do busto. Essa quantidade de carreiras de leques nessa subida do busto é apenas uma sugestão, tá, gente? Vocês podem fazer mais carreiras ou menos carreiras, considerando as próximas carreiras de pontos altos que a gente vai fazer a seguir e principalmente para vocês saberem se devem fazer mais carreiras ou não. O que vocês precisam levar em conta é o seguinte: nessa outra parte da blusa que já está pronta, pode ser tanto na parte da frente quanto das costas, porque as duas são idênticas, é necessário que vocês deixem um espaço entre essa parte aqui da lateral para chegar na linha da axila, podendo seguir essas sugestões de quantidade de centímetros que vocês precisam deixar aqui ou não. Vocês é que sabem se vão querer essa parte bem mais para baixo ou um pouco mais juntinho da linha da axila, fica a critério de vocês. Considerando que a gente vai fazer nessa parte de acabamento 1 ou 2 carreirinhas de pontos baixos, levando em conta também a quantidade de carreirinhas que a gente vai fazer subindo nas alças. Essa subida das 3 carreirinhas de leques na parte do busto vai dar uma altura de mais ou menos 5 centímetros. Contando com essas 2 de pontos altos, juntando com essas 3 de leques, vai dar uma média de 8 centímetros. Então, eu vou pegar o outro lado, que ainda não tem prontas essas carreiras dos pontos altos com os pontos baixos, para a gente dar continuidade. A última carreira de subida, nesse bloquinho do busto, foi nesse cantinho aqui. Fiz 3 carreiras. O próximo passo é virar para que essa última carreira fique com o avesso virado para cima. Então, eu vou aproximar a imagem e estarei nesse cantinho aqui, direito superior. Estando nesse canto que acabei de mostrar,
Vou remover o marcador que coloquei só para segurar a linha, para não desmanchar. Insiro a agulha desse lado mesmo, não tem problema. E vou fazer um ponto baixo dentro desse mesmo ponto final. Em seguida, vou para o primeiro ponto desse leque e faço um ponto baixo. Próximo leque, próximo ponto do leque, um ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto do leque, esses 5 pontos que temos no leque. Então, o último ponto, que é o quinto desse lequinho, a gente faz mais um ponto. Nesse intervalo que a gente tem de um leque para o outro, vamos fazer o seguinte. Temos a corrente de intervalo, então insiro a agulha nessa corrente e faço um ponto baixo. Temos agora aquele ponto baixo que fica bem no meio do lequinho que está na base, então a gente não vai fazer nada nele. Vamos deixá-lo aqui quietinho e vamos para a correntinha que fica depois do ponto baixo. Fazer um ponto baixo. Agora chegamos no leque seguinte e vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto do leque. 5 pontos baixos. Quinto ponto. E repetir o que fizemos anteriormente nesse intervalo. Na corrente seguinte, fazemos um ponto. Pulamos o ponto baixo, vamos para a próxima corrente fazer outro ponto baixo. E agora a repetição, fazer um ponto baixo sobre cada ponto do leque da base e nos intervalos fazer esses pontos baixos nessas correntes, só não fazer nos pontos baixos que temos na base. Então, sigam até chegar no final desse bloquinho do busto, essas carreirinhas extras que subimos, e a gente se encontra. Chegando no fim da carreira, já fiz um ponto baixo nessa correntinha que antecede esse ponto da base, que é o ponto baixo que fica por cima desse último leque. Fiz um ponto baixo nessa correntinha que fica logo depois desse ponto baixo central. E agora eu vou para esse ponto baixo que é do finalzinho da carreira anterior, que na verdade foi o começo da nossa carreira anterior. Então, eu faço um ponto baixo. E vamos fazer 2 correntes. 1, 2. E agora, a gente vira. Depois de virar, a gente vai laçar a linha e vamos fazer um ponto alto simples, não é alongado, nesse pontinho baixo seguinte. Nesse espacinho aqui, não confundam. A gente não faz nada porque ele corresponde a essas correntinhas que acabamos de fazer. Então, ignorem esse aqui, que é correspondente às correntes. Vamos para o ponto seguinte, fazer um ponto alto. Dessa forma que estou fazendo, passamos por 2 laçadas, sobram 2 e passamos nas 2 últimas. Laçamos, vamos para o próximo ponto da base. Então, a gente traz a laçada, temos 3, passamos por 2, ficam 2, passamos por essas 2 últimas e fizemos um ponto alto simples. Vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto da base, até chegar na outra extremidade do bloquinho de subida do busto. Não se preocupem com relação à quantidade de pontos altos que vocês vão ter sobre essa carreira de pontos baixos. Essa quantidade é irrelevante para os próximos pontos que vamos fazer. Finalizei a carreira de pontos altos. Depois que fiz o último ponto alto sobre esse ponto baixo, que fica sobre esse 5º ponto do leque da base, fiz um outro ponto alto, que foi o último, sobre essa correntinha, que fica logo depois desse 5º ponto alto do lequinho. E assim a carreira foi finalizada. Vamos girar. Depois de virar, fazemos um ponto baixo sobre esse primeiro ponto. E em seguida, ponto baixo sobre cada pontinho da carreira anterior. Sigam dessa forma até o finalzinho
dessa carreira. Terminando a carreira de pontos baixos, já fiz um ponto baixo sobre esse ponto alto aqui da base e junto dele tenho duas correntes. Vou para essa correntinha que fica bem juntinho do ponto, mais para cima, que é a segunda correntinha de baixo para cima, e faço o último ponto baixo dessa carreira. Em seguida, duas correntes. E vamos virar. Depois de virar, vamos repetir o processo que fizemos anteriormente com essa carreira dos pontos altos. Então, laço a linha, vou para esse ponto seguinte, não esse ponto do começo, que já está com essas correntinhas. Vou para o ponto seguinte e faço um ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. E vamos fazer dessa forma até chegar no final da carreira, nesse finalzinho aqui. Estou terminando a segunda carreira de pontos altos, temos a primeira e essa segunda. Então, já fiz um ponto sobre esse segundo ponto, que fica sobre esse penúltimo ponto alto aqui da base, e vou fazer o último sobre esse ponto baixo, que fica nesse último ponto alto da base. Dessa forma, a gente finaliza essa carreira para quem está fazendo duas carreiras. Quem for fazer mais carreirinhas, é só repetir o processo fazendo mais uma de pontos baixos, voltando, e depois uma de pontos altos, seguindo novamente para esse lado. O próximo passo é dar início às alças. Então, vamos começar com a alça desse lado, já com essa correntinha que a gente tem aqui. Então, uma corrente, duas, e vamos virar. Depois que virei, vou fazer um ponto alto no ponto seguinte, alto simples, não é alongado. Mais um ponto. E mais dois. Estou dando início à alça e a minha alça vai ser com 5 pontos altos simples. Essas correntinhas da lateral a gente conta como um ponto alto também. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 e vou subir a alça dessa forma em carreirinhas de ida e volta, porque vou estar virando para um lado e para o outro. Para o meu gosto, 5 pontos altos foram suficientes. Vocês podem fazer com menos ou mais, fica a critério de vocês, tá bom? Nesse momento ainda não sei como vai ficar o acabamento do decote, mas vocês já viram lá no início do vídeo. Então, considerando como vai ficar esse acabamento, vocês podem decidir se vão fazer mais ou menos pontos altos nessa subida da alça. Continuando, duas correntes. Viro. Depois que virei, laço a linha, vou para esse segundo ponto e faço outro ponto alto. E vou fazendo ponto alto sobre ponto alto até completar essa parte da alça. Então, já estou no penúltimo. E tenho agora nessa extremidade duas correntes, então eu vou para essa de cima, que fica mais próxima dessa extremidade, desse penúltimo ponto, e faço o último ponto dessa carreira. Duas correntes, viramos. E é só repetição, ponto sobre ponto, até chegar na altura da alça adequada para a altura dos ombros de vocês, considerando aquele espaço que é preciso deixar entre a cava e a linha da axila. Então, vai ficando assim. Vou fazendo minhas carreirinhas e quando chegar na quantidade necessária para a minha altura do ombro, a gente se encontra. Então, minha gente, fiz as minhas carreiras de pontos altos até chegar na altura do ombro. Para o meu tamanho, 11 carreiras foram ideais, tanto na parte da frente quanto na parte das costas. No total de carreiras, somando parte da frente e parte das costas, tenho 22 carreiras desses pontos altos. Deixei uma distância média de 8 centímetros entre essa parte da cava e a linha da axila. Ficou adequado para o meu gosto. Como mencionei anteriormente, vocês podem deixar a abertura com espaço que preferirem. Depois de terminar essas carreiras, juntei com a parte das costas, que já estava pronta, e prendi com fios, com cordãozinho de seda. Vocês podem prender com qualquer tipo de cordão, até com linha mesmo de crochê, e prendi nas laterais também,
para poder vestir a blusa, fui para frente do espelho e verifiquei que ficou realmente adequado com essa quantidade de carreiras de pontos altos, levando em conta essa distância, que no meu caso, como eu acabei de falar, foram 8 centímetros em média, entre a cava e a linha da axila. Vocês podem estar utilizando qualquer linha, tá, gente? Para estar prendendo aqui nessas laterais, para poderem experimentar a blusa, irem para frente do espelho, verificarem se esse espaço ficou adequado para vocês. Agora vamos fazer essa outra alça desse outro lado. Então, onde terminei essa alcinha que a gente estava fazendo, vou fazer arremate e cortar a linha. Em seguida, a gente vai para esse lado de cá. É interessante que para a gente dar início à subida dessa alça do outro lado, prestemos atenção no detalhe. A gente veio fazendo essa carreira de pontos altos, está com o lado direito para cima. A gente veio seguindo com essa carreirinha e paramos aqui nesse final. E viramos. Depois que a gente virou, fizemos os 5 pontos altos da alça, primeira carreirinha da alça. Essa alça teve início a partir dessa lateral aqui da cava, no sentido centro. Já desse outro lado, vamos fazer o seguinte. Ao invés de a gente dar início a partir dessa lateral no sentido centro, vamos dar início a partir do centro em direção à lateral, da mesma forma que esse outro lado que a gente fez. Então, observem que a gente tem essa primeira carreirinha da alça com o lado direito para cima e vamos fazer a mesma coisa desse outro lado. Então, eu vou fazer o arremate do outro lado, cortar a linha e volto para cá. Então, contando da esquerda para a direita, tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ponto alto. Insiro a agulha para poder puxar a linha e prender. Então, vou prender a linha nesse ponto e volto. Então, linha presa, insiro a agulha dentro do mesmo ponto onde fiz os 2 nozinhos, puxo uma laçada e faço 1, 2 correntes. Começo a fazer os pontos altos, que são pontos altos simples, um ponto sobre cada ponto. Então, aqui eu tenho o segundo ponto, contando com as correntes, o terceiro, o quarto e o quinto. O quinto eu vou para essa correntinha aqui, que tá bem estreitinha. Eu vou abrir um pouco e fazer o quinto ponto. Ainda ficou um pouco estreita, mas deu. Então, quinto ponto. 2 correntes e a repetição. Vamos virar. Em seguida, depois que viramos, vamos fazer ponto alto sobre cada ponto da base e seguir a mesma repetição que fizemos do outro lado. Então, aqui eu tenho o terceiro ponto, vou para o quarto e o quinto. Quinto é nessa correntinha que a gente tem aqui, que é a segunda correntinha de baixo para cima, nessas correntes que estão na extremidade, que representam um ponto alto. Agora é só repetição, pessoal. Façam a mesma quantidade de carreiras que vocês fizeram lá do outro lado. Façam a outra parte, que será das costas, idêntica a essa parte que vocês acabaram de fazer. E em seguida, vamos fazer a união das duas partes, juntando as duas alças.